Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre equilíbrio químico. Vamos comigo aprender? Antes de começarmos a falar inteiramente de equilíbrio químico, teremos uma prévia compreensão para melhor entendimento sobre o que é equilíbrio químico, o que é uma reação química, o que é uma equação química, o que são reações irreversíveis e reversíveis e sobre velocidade de reação. E, teoricamente, equilíbrio químico é a propriedade ou estado de qualquer coisa que permanece estável, ou seja, constante, sem oscilação ou desvio. Um exemplo é quando uma força atua de maneira igual entre dois ou mais objetos ou pessoas. Adentrando mais, precisamos entender o que é uma reação química. Resumidamente, a reação química ocorre com a junção de algumas substâncias que denominamos reagentes. E quando ocorre a transformação, temos os produtos, sendo elas novas substâncias. Recapitulando, substâncias iniciais são aquelas que sofrem a reação química, que chamamos de reagentes. E temos as substâncias finais, aquelas que são produzidas pela reação química, que chamamos de produtos. Enaltecendo melhor, temos alguns exemplos de reações químicas do nosso dia a dia. Temos primeiro aqui a combustão. A combustão é a reação química entre um material oxidável que reage com um material gasoso que contendo gás oxigênio, ou seja, O2, como no ar. Temos aqui a vela e a chama do fogão como exemplo de combustão. Temos também a decomposição. Temos aqui uma maçã cortada. Quando ela entra em contato com o oxigênio presente no ar, ocorre o processo de autodefesa por meio das enzimas, causando essa coloração. Temos então a reação de oxidação. Na oxidação, o material entra em contato com o oxigênio presente na água ou no ar e oxida, surgindo o que conhecemos como ferrugem. O que é uma equação química? Vamos entender melhor o que é uma equação química. A equação química é a representação qualitativa e quantitativa de uma reação química. Ou seja, a equação química é uma fórmula de representação simbólica de uma reação química. As fórmulas dos reagentes A e B são descritas do lado esquerdo da seta e as fórmulas do produto C e D são escritas do lado direito da seta. Temos aqui que A e B são os reagentes e C e D têm a representação dos produtos. As letras em minúsculos são os coeficientes estequiométricos da reação balanceada. Temos aqui dois exemplos. Um mol de nitrato de chumbo reagindo com 2 mol de iodeto de potássio, produzindo 2 mol de nitrato de potássio mais 1 mol de iodeto de chumbo 2. Temos que o número 2 é a representação do coeficiente estequiométrico da reação balanceada. Temos outro exemplo aqui, o ácido clorídrico. 1 mol de ácido clorídrico mais reagindo com 1 mol de hidróxido de sódio, produzindo assim 1 mol de cloreto de sódio mais água. Discutiremos agora o que são reações reversíveis. Reações reversíveis ocorrem por completo, ou seja, onde os reagentes, no caso aqui deste exemplo, temos o metano, 1 mol de metano reagindo com 2 mol de oxigênio, formando o dióxido de carbono mais 2 mol de água. As reações, por sua vez, são obtidos produtos e não há como reverter para formar novamente os reagentes. Temos as reações reversíveis. Nessas reações, é possível reverter os produtos em reagentes. Temos aqui o dióxido de nitrogênio, 2 mol de dióxido de nitrogênio, produzindo tetraóxido de nitrogênio, ou seja, uma reação direta de reagente para produto. Temos a reação inversa,
que é os produtos para o reagente, ou seja, tetradióxido de nitrogênio, formando novamente dióxido de nitrogênio. A velocidade da reação indica a variação da quantidade de reagentes e produtos com o passar do tempo, onde os reagentes vão sendo consumidos e os produtos vão sendo formados. Consideramos aqui, a seguinte equação. A e B são os reagentes, formando C e D, que são os produtos. Classificaremos as velocidades direta e inversa, onde V1 será a direta e V2 será a inversa. Adentramos então ao conteúdo de equilíbrio químico. O equilíbrio químico ocorre quando uma reação reversível, a velocidade direta é igual à velocidade da reação inversa até atingir o equilíbrio. As concentrações dos reagentes e produtos permanecem constantes. Ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é atingido quando a velocidade direta e inversa são iguais. A concentração das substâncias, reagentes e produtos são constantes. Temos aqui o gráfico, onde a velocidade direta, V1, e a velocidade inversa, V2, se igualam, V1 igual a V2, até atingir o equilíbrio. Constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é um valor que relaciona as concentrações das espécies reagentes do produto no momento em que ocorre o equilíbrio. Através dela, é possível calcular a composição do equilíbrio, fazendo com que passamos a entender melhor a respeito do rendimento da reação. Portanto, temos a representação abaixo, onde K representa a constante de equilíbrio, os produtos ficam acima, dividindo pelos reagentes. Temos, então, Kc para as reações aquosas, onde Kc é a constante de equilíbrio para as reações aquosas. Temos, então, C e D, que são os produtos, dividido pelos reagentes, que são A e B. O símbolo entre colchetes representa as concentrações molares, ou seja, mol por litro. Para os expoentes, representam o coeficiente estequiométrico da reação, representado pelas letras em minúsculo. Relembrando, então, na constante de equilíbrio de uma reação aquosa, a concentração é dada em mol por litro, não esqueçam disso. Ou seja, a reação entre a quantidade de matéria da substância soluto pela quantidade de volume em litros. Temos aqui um exemplo. Escreva a constante de equilíbrio para a reação seguinte. 1 mol de hidrogênio reagindo com 1 mol de cloro, tendo, portanto, produzido 2 mol de ácido clorídrico. Temos a resolução, então, para a reação gasosa. A constante de equilíbrio é representada por Kc e apresentada em mol por litro. Portanto, temos Kc igual ao produto, ácido clorídrico, dividido pelos reagentes, hidrogênio e cloro. Temos aqui o Kp, constante de equilíbrio para reações gasosas. Kp é igual aos produtos C e D dividido pelos reagentes A e B. Temos que P representa as pressões parciais em atm para as espécies gasosas e os expoentes representam os coeficientes estequiométricos da reação em letras minúsculas. Temos, então, mais um exemplo. Escreva a constante de equilíbrio para a seguinte reação. 4 mol de ácido clorídrico reagindo com 1 mol de oxigênio, formando, então, 2 mol de água mais 2 mol de cloro. Para a resolução, temos a reação gasosa, a constante de equilíbrio é representada por Kp e expressa em atm. Portanto, temos a resolução. Kp é igual aos produtos água, multiplicando pelos
pelo cloro, dividido então pelos reagentes. Dando continuidade à nossa aula de equilíbrio químico, nós vamos falar agora sobre a classificação dos equilíbrios. Existem dois tipos de equilíbrio químico, homogêneo e heterogêneo. À esquerda nós temos a representação do equilíbrio químico homogêneo, que é uma representação no estado gasoso e outra representação no estado líquido. É possível observar que eles não apresentam duas fases, só o estado líquido ou o estado gasoso. À direita, nós temos uma representação do equilíbrio heterogêneo, que é apresentado duas fases, a fase líquida e a fase sólida, contida aqui no fundo do recipiente. Equilíbrio homogêneo. O equilíbrio homogêneo é aquele em que todas as substâncias participantes da reação, reagentes e produtos estão no mesmo estado físico, resultando em um sistema com uma única fase. Portanto, a concentração de todas as substâncias está relacionada ao valor da constante de equilíbrio. Segue abaixo alguns exemplos de equilíbrios homogêneos. No exemplo 1, nós temos 1 mol de nitrogênio no estado gasoso, reagindo com 3 mols de hidrogênio no estado gasoso, formando 2 mols de amônia no estado gasoso. Aqui nós temos a constante de equilíbrio sendo apresentada à direita, que é a pressão parcial dos produtos elevada ao coeficiente sobre a pressão parcial dos reagentes. No nosso segundo exemplo, nós temos 1 mol de hidrogênio no estado gasoso, reagindo com 1 mol de iodo no estado gasoso, formando 2 mols do ácido iodídrico no estado gasoso. Aqui nós temos a representação da constante de equilíbrio, que é a pressão parcial dos produtos elevada ao coeficiente sobre a pressão parcial dos reagentes. No segundo exemplo, nós temos 2 mols de trióxido de enxofre no estado gasoso, formando 2 mols de dióxido de enxofre no estado gasoso, mais 1 mol de oxigênio no estado gasoso. Aqui nós temos a constante de equilíbrio, à direita, sendo apresentada, que é a pressão parcial dos produtos elevada ao coeficiente sobre a pressão parcial dos reagentes. Um exemplo de reação homogênea do nosso dia a dia, nós temos a água mais açúcar, formando a água com açúcar. É possível observar que não há duas fases, é uma única fase, que é a fase líquida, então é por isso que é classificado como uma reação homogênea. Nós vamos agora para os exemplos de cálculos da constante de equilíbrio. O nosso primeiro exemplo que é o cálculo da constante de equilíbrio em termos de pressão. Em uma dada temperatura, as pressões parciais de cada componente da reação, que é 1 mol de nitrogênio no estado gasoso, reagindo com 1 mol de oxigênio no estado gasoso, formando 2 mols de óxido nitroso no estado gasoso. No equilíbrio, eles valem, respectivamente, 0,8 atm, 2 atm e 1 atm. E qual é o valor da constante de equilíbrio em termos de pressão? Primeiramente, nós vamos montar a constante de equilíbrio em termos de pressão, que é a pressão parcial dos produtos elevada ao coeficiente sobre a pressão parcial dos reagentes. Em seguida, nós vamos aplicar os valores na expressão da constante que nós montamos aqui no primeiro passo, que é para o nitrogênio 0,8 atm, para o oxigênio, que era 1 mol de nitrogênio no estado gasoso, e 1 mol de oxigênio no estado gasoso, que é igual a 2 atm, e 2 mols de óxido nitroso no estado gasoso, vale 1 atm. Na constante, nós substituímos esses valores aqui, nessa constante aqui. Aí fica 1, que é referente ao óxido nitroso elevado ao coeficiente 2, 0,8,
que é referente ao 1 mol de nitrogênio, e 2, que é relacionado a 1 mol de oxigênio. A multiplicação entre esses dois valores nos dá 1,6 atm, e esse 1 elevado ao coeficiente nos dá que é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Portanto, o resultado da divisão de 1 por 1,6 é 0,625. O nosso segundo exemplo envolve o cálculo da constante de equilíbrio em termos de concentração em mol por litro. Calcule a constante de equilíbrio para a reação representada pela equação química abaixo, que é 1 mol de ácido clorídrico no estado aquoso reagindo com 1 mol de nitrato de prata no estado aquoso, formando 1 mol do cloreto de prata no estado sólido, mais 1 mol de ácido nítrico no estado aquoso. As suas concentrações no equilíbrio são: para o ácido clorídrico 1 mol por litro, para o nitrato de prata 1,5 mol por litro e para o ácido nítrico 0,1 mol por litro. Primeiramente, nós temos que montar a equação da constante de equilíbrio em termos de concentração em mol por litro, considerando que as concentrações de líquidos e sólidos são constantes, por isso não aparece na expressão da constante, nessa expressão aqui. Ou seja, o cloreto de prata não aparece porque ele está no estado sólido. E o restante está no estado, o restante desses aqui estão no estado aquoso. E é a concentração molar dos produtos sobre a concentração molar dos reagentes. Sendo assim, nós vamos em seguida aplicar os valores na expressão da constante de equilíbrio que nós formamos aqui, que é 0,1 relacionada ao ácido nítrico, 1 mol por litro relacionado ao ácido clorídrico, 0,1 mol por litro relacionado ao ácido nítrico, 1 mol por litro relacionado ao ácido clorídrico e 1,5 mol por litro relacionado ao nitrato de prata. Esses valores aqui foram disponibilizados aqui no enunciado, como está sendo representado aqui. E a multiplicação entre esses dois valores nos dá que é 1,5 e a divisão de 0,1 mol por litro por 1,5 mol por litro é equivalente a 0,0666. Dando continuidade à nossa aula de equilíbrio químico, vamos falar agora um pouquinho sobre o princípio de Le Chatelier. Henri Louis Le Chatelier criou uma das leis mais conhecidas da química, prevendo a resposta de um sistema químico em equilíbrio ao ser exposto a uma alteração. Dessa forma, o princípio de Le Chatelier é enunciado da seguinte forma: se um sistema em equilíbrio é perturbado por uma variação na temperatura, pressão, concentração de um dos componentes, o sistema se desloca sua posição de equilíbrio, de tal forma a neutralizar o efeito do distúrbio. Existem alguns fatores que provocam alterações nos sistemas em equilíbrio químico. O primeiro deles é a concentração. Se aumentarmos ou diminuirmos a concentração de uma substância da reação química, o sistema se opõe à mudança, consumindo ou produzindo mais desse composto, de modo que o equilíbrio seja restabelecido. Aumentando a concentração, a adição de substância, o sistema se desloca e há o consumo da substância. Diminuindo a concentração, remoção de substância, o sistema se desloca e há a produção da substância. O segundo fator é a pressão. Ao aumentar ou diminuir a pressão de um sistema, o sistema se opõe à mudança, deslocando o equilíbrio no sentido de menor ou maior volume, mas não altera a constante equilíbrio.
Aumento da pressão, o sistema se desloca para o menor volume, onde tem o menor número de mols. Diminuindo a pressão, o sistema se desloca para maior volume, maior número de mols. Observando a imagem, podemos notar que do recipiente A para o B e para o C, tem a diminuição de volume. Consequentemente, há um aumento de pressão. Notamos que no recipiente B e C, as moléculas já estão mais juntas, mais agrupadas. E voltando aqui para o recipiente A, observamos que tem mais volume, as moléculas estão mais dissipadas, mais separadas. Olhando aqui essa equação química, temos 1 mol de nitrogênio mais 3 mol de hidrogênio, reagindo, formando 2 mols de amônio. Nessa equação, quando tem a diminuição do volume, há o aumento da pressão, onde o sistema se desloca para o produto, onde tem um menor número de mols. E voltando, né, se aumentarmos o volume, a pressão ela vai diminuir, voltando para os reagentes, onde tem o maior número de mols, que tem 4 nessa equação. Mas o que são reações endotérmicas e exotérmicas? De uma forma bem genérica, endotérmicas elas absorvem calor e exotérmicas liberam calor. Esse vídeo é do professor Gabriel Cabral. Vamos deixar o link na descrição do vídeo. Você dá um clique lá que ele vai te encaminhar para essa aula, onde você vai ter uma explicação ampla, bem abrangente sobre o tema. Temperatura. O sistema pode sofrer perturbação quando a temperatura é aumentada ou diminuída. O aumento da temperatura favorece a reação endotérmica. A diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica. Por exemplo, os reagentes reagem formando o produto. Assim, a energia é absorvida, favorecendo a reação endotérmica. Na reação exotérmica, os reagentes eles reagem formando o produto, liberando energia. Dependência da constante de equilíbrio com a temperatura. Para reações endotérmicas, o aumento da temperatura aumenta a concentração dos produtos, diminui a concentração dos reagentes e aumenta o Kc. Por exemplo, 1 mol de nitrogênio mais 1 mol de oxigênio forma 2 mols de óxido nitroso. A reação ela é direta, ela absorve calor, então ela é endotérmica. O ΔH é mais 43,2 quilocalorias. Quando essa reação ela é inversa, ela acontece do produto para os reagentes, aqui, ela é exotérmica, ela libera calor. Endotérmica ela é direta, absorvendo calor, inversamente ela é exotérmica, liberando calor. Para reações exotérmicas, a diminuição da temperatura diminui a concentração dos produtos e aumenta a concentração dos reagentes e diminui o Kc. Nessa equação aqui, se fosse exotérmica, o ΔH seria menos 43,2 quilocalorias. Aqui a gente tem um mapa mental sobre o princípio de List-Atelier, para fixar mais o que foi passado durante a aula. São nossas referências. Essas são nossas redes. Nos sigam, dá like, compartilhe com os amigos.